Fala pessoal, aqui quem fala é Rafa Romero, fundador da empresa Vivaz Cuidadores, e no vídeo de hoje a gente vai esclarecer de uma vez por todas a diferença entre home care e serviço de cuidadores domiciliar. Aí você deve estar se pensando assim, Rafa, mas peraí, não é a mesma coisa? Eu sempre achei que era a mesma coisa. E é natural, essa confusão existe. A maior parte das pessoas acham que é a mesma coisa, que não tem distinção nenhuma, mas tem. Inclusive é muito curioso, pessoal, porque sempre que eu tô conhecendo uma pessoa nova e eu explico qual que é o meu ramo de atividade, o que eu faço, as pessoas perguntam de cara. Então quer dizer que você é dono de uma empresa de lar para idosos, é isso? Ou seja, uma casa de repouso? E eu explico que não, olha, na verdade nosso atendimento é domiciliar e atendimento exclusivo, a gente gerencia escala, gerencia pessoas, etc. E a pessoa entende e na hora ela fala assim, então quer dizer que a sua empresa é uma home care. E é engraçado como no senso comum das pessoas e no entendimento leigo do tema, home care é a mesma coisa que serviço de cuidador em casa, e muitas vezes até para simplificar o assunto a gente fala, é isso mesmo, mas na prática não é. Mas antes da gente entrar no detalhe, eu vou te pedir um favor muito simples, muito simples. Tá vendo um joinha que tem aí, ó? Clica nele, por favor, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, e por favor, deixa um comentário, deixa um feedback ali, Rafael, pô, gostei do vídeo, não gostei, queria deixar uma sugestão de tema para o próximo vídeo, será que você pode fazer sobre XYZ? Deixa lá, vai ser o maior prazer ler e vou responder a todo mundo, tá bom? Então agora, sem mais delongas, vamos entrar nas diferenças entre home care e serviço de cuidador de idosos. Primeira diferença básica, pessoal. Quando a gente fala de home care, a gente está falando de levar uma estrutura hospitalar para dentro da casa daquela pessoa. Ele deixa de ser um assistido em si para ser um paciente. Ou seja, ele realmente precisa de cuidados mais especializados. Seja um enfermeiro, seja um fisioterapeuta. A equipe que vai ser montada para atender aquela pessoa depende muito do caso a caso, depende do que ele precisa. Muitas vezes, para além da mão de obra, vão também equipamentos médicos, equipamentos hospitalares, que muitas vezes as pessoas não teriam acesso se não fosse através dessa equipe. E o cuidador? O cuidador não. O cuidador ele não precisou fazer faculdade, ele não precisou se submeter a conselho da profissão, ele fez um curso profissionalizante na área, com uma carga horária X, ele já está habilitado para começar a trabalhar como cuidador. Então, quer dizer, não é atrelado a essa linha hospitalar, médica, é muito mais atrelado a gente, a pessoas, a cuidados diários, a percepção de entregar conforto, entregar segurança. Essa já é a essência da diferença entre os dois. Então vou destacar agora a segunda diferença entre os dois. O home care é muito mais atrelado a plano de saúde, por exemplo, do que um serviço de cuidadores. Normalmente, um serviço de cuidadores é via particular e o home care via plano de saúde. Não é regra, tá? A gente está falando aqui de maior parte do que é feito no mercado. Então existem empresas de cuidadores que aceitam plano, assim como tem home care que você consegue contratar particular. Porém, em linhas gerais, né, o home care é contratado por plano, normalmente, as pessoas fazem assim, e o serviço de cuidador é contratado particular. Terceiro ponto de diferença é que para você ter um home care você precisa ter indicação médica para que aquilo ali aconteça. Você não pode simplesmente, acordei hoje, eu acho que, sei lá, meus pais precisam de um home care e eu vou colocar aqui para eles. Não. Já o serviço de cuidador não. Você pode acordar um belo dia e falar assim, caramba, não tô mais confiando que minha mãe consiga cozinhar em casa sozinha, porque ela tá esquecendo o fogo ligado direto, e eu preciso colocar uma cuidadora aqui para acompanhar isso no dia a dia e supervisionar essas atividades. Ou então meu pai está esquecendo o remédio e eu não estou confiando mais, eu quero pôr um cuidador aqui. Isso pode acontecer, você não depende de um médico te indicar nada. Você não depende que haja um conselho que vai determinar regras, você não depende de nada disso. Simplesmente você pega e toma essa decisão e faz. Quarta diferença, home care não inclui atividade doméstica, em hipótese alguma, nenhuma atividade doméstica. Inclusive, se algum plantão começa a exigir muito isso e a família não consegue dar esse tipo de suporte para o home care, é possível que o home care indique que se contrate cuidadores para auxiliar eles. Tá? Então não existe nenhuma possibilidade do home care fazer atividades domésticas, eles estão lá estritamente para exercer aquela função específica que foi designada. Já o cuidador, existem algumas funções domésticas que são absorvidas pelo cuidador, existem distinções também, não são todas, inclusive tem um vídeo aqui no canal, tá? Vale a pena assistir, falando sobre essas funções do cuidador, vou deixar o link aqui em algum lugar na tela para você clicar e depois poder assistir. Então, existem funções domésticas, como por exemplo cozinhar, que o cuidador pode fazer, e o home care não. O cuidador ele consegue, por exemplo, vamos supor que tá dando banho no idoso e molhou o banheiro. Ele vai passar um pano, ele vai secar. Então, quer dizer, ele tem a obrigação ali de cuidar pela manutenção daquele ambiente. O quinto ponto que eu separei, pessoal, pra gente pensar aqui um pouco na distinção das atividades. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, o que um cuidador pode fazer efetivamente? O que ele está habilitado e capacitado para fazer? Tudo que você, enquanto familiar, também poderia.
Só que eventualmente não está fazendo porque não tem tempo, porque mora longe, enfim, rotina não permite que você esteja lá naquele momento para poder exercer. Então você tem uma outra pessoa fazendo por você. Mas não que ele seja extremamente mais bem capacitado. Talvez ele tenha uma noção técnica, até uma experiência um pouco maior por atuar na área, por já ter feito o curso de cuidador. Mas as habilidades necessárias para se cuidar de uma outra pessoa, todo mundo tem. Depende do quanto que você desenvolve isso ao longo do tempo. Mas tudo que um cuidador pode fazer, o familiar também poderia. Tudo que o cuidador faz, o assistido poderia fazer se ele não tivesse numa situação de dependência ou de limitação. E, inclusive, só pelo fato dele estar com essas limitações é que ele precisa de auxílio. Já o home care não. O home care, a gente está falando de profissionais que se capacitaram, que tiveram uma formação e que sabem performar e podem performar porque estão habilitados para fazer isso de forma diferente. Então, por exemplo, eu não posso pegar e dar uma injeção em alguém se eu não tiver um corém ativo. É um processo invasivo. A régua de regra que você consegue traçar em relação a isso tá bom, o que um cuidador pode fazer? Tá, tudo que eu também posso. Eu que não sou da área médica, por exemplo. Então você é um engenheiro e você está com essa dúvida. Tá, o que um cuidador pode fazer? Tudo que eu posso fazer. Né? Se a gente vai falando, por exemplo, de aplicar a injeção, eu sei que o cuidador não pode fazer, porque eu também não posso. Não tenho habilidade para isso, não tenho habilitação para isso. Sexto ponto que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é trazer um pouco da diferença de percepção em relação às duas profissões. Comparando aqui, por exemplo, agora o enfermeiro com um cuidador. A função do cuidador é trazer segurança, conforto, atenção para a pessoa que ele está assistindo. É uma relação mais familiar, mais humana, né? Cria-se um ambiente de amizade, de quase como se a pessoa fosse da família. Tem algumas casas, inclusive, que as famílias nem querem que o cuidador use branco, por exemplo, para fugir daquela síndrome do jaleco branco, fugir daquele aspecto todo hospitalar, né? E dá um ar mais familiar. Não são todas as famílias, tem família que gosta do traje branco, inclusive sempre acordado no início de cada contrato, mas existe essa possibilidade. É uma relação até um pouco mais informal, digamos assim. Enquanto que o home care é uma relação estritamente técnica na área da saúde. Então, muitas vezes, o enfermeiro ele não está preocupado com conforto, com zelo, com aquele profissional. Está preocupado em fazer o que é melhor para ele, tecnicamente falando. Se eu tiver que aplicar uma injeção que vai doer em você, eu vou estar te causando desconforto, certo? Só que é necessário, eu preciso aplicar como enfermeiro. Então, essa é a percepção diferente. O home care está lá para zelar pela vida, fazer a manutenção da vida, mesmo que isso cause alguns desconfortos. Enquanto que o cuidador está lá para garantir o conforto, a segurança e a atenção. Não necessariamente fazer uma manutenção da vida, porque pode eventualmente aquela pessoa passar mal, acontecer algum problema, e o cuidador ele não vai estar apto para salvar aquela pessoa. Pode prestar primeiros socorros ali iniciais, mas essa pessoa vai ter que ser encaminhada a uma equipe médica, ela vai ter que ser encaminhada a um hospital caso isso aconteça. Então a manutenção da vida ela é algo que também acontece ali, só que não é o cerne principal. O cuidador está ali focado realmente na segurança e no conforto da pessoa que ele está cuidando. Então, pessoal, esses foram os 6 pontos de diferença entre home care e serviço de cuidadores domiciliar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e continuem nos acompanhando porque vem muito conteúdo bom por aí. Até a próxima.